diz assim: a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e me escondi. Queridos, eu quero falar com vocês sobre a entrada do pecado no mundo. Olhamos ao redor, na sociedade em que vivemos, na geração em que estamos. Qualquer um que estude o passado, observe o presente e tenha alguma previsão sobre o futuro sabe que algo de errado aconteceu entre o capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis. Deus fez tudo perfeito. No capítulo 2, Deus forma o jardim, forma o homem, estabelece a família. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos o agir de Deus na criação, na formação, mas há um inimigo que não deseja a comunhão do homem com Deus. Ele se esforçou e, através da liberdade que Deus deu ao homem, ele conseguiu derrubar o primeiro Adão. Derrubando Adão, o líder, o cabeça, toda a humanidade caiu. O capítulo 3, pelos fiéis expositores da palavra, é considerado um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia Sagrada, porque aqui está registrada a queda da raça humana. Todos concordam. No Gênesis nós temos aqui no capítulo 3 a queda, a consequência da queda, mas temos a primeira promessa da redenção: da semente da mulher nascerá um, que o diabo lhe feriria o calcanhar, mas o pai disse que ele esmagaria a cabeça da serpente. Isso é chamado de proto-evangelho. Diante da malignidade causada pelo pecado, a promessa restauradora do evangelho é apresentada. Cronologicamente, você percebe no Gênesis 3 que Eva come do fruto, ou seja, ela se alimentou primeiro e depois Adão. Mas você percebe que na interpretação das páginas do Novo Testamento, apesar de Eva ter comido cronologicamente o fruto, comendo ela primeiro, Adão pecou, Adão comeu, Adão falhou teologicamente. Sobre ele recai a responsabilidade. Romanos capítulo 5, versículo 12, Paulo expressa que como o líder da humanidade, o líder da raça humana,
ele então é responsável pelas ações de seus iguais. Partindo desse texto para toda a Bíblia, os irmãos percebem que o efeito da morte física é processual. Até Gênesis 5, os homens ainda conseguem viver acima de 900 anos. A partir do Gênesis 6, 120 anos. Você chega nos Salmos, é 70 e o que passar disso é enfado. Gênesis 8, a partir do versículo 20, diz que todo homem é mau desde a sua meninice. Romanos capítulo 3, Paulo disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus disse que todo homem já nasce debaixo de condenação, e ele é livre da condenação quando recebe Cristo, quando crê naquele a quem Deus o Pai o enviou. O único escape da humanidade para a introdução do pecado no mundo, que aconteceu em Gênesis 3, é Jesus. Os irmãos leram comigo que a serpente nos é apresentada na linguagem de Moisés, mas o Novo Testamento chama essa serpente de diabo. Moisés não tem preocupação em explicar o porquê que o diabo é chamado de serpente, pois os primeiros leitores do Gênesis 3 é o povo que havia saído do Egito. Eles não tinham dificuldade em entender que a serpente é Satanás. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Paulo disse: eu receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. No decorrer do texto, Paulo conecta a comunicação da serpente com Eva com a transmissão das mensagens dos falsos pregadores. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, João também chama o diabo de serpente. Ele diz: assim o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada diabo ou Satanás, e tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, nas palavras de João, Apocalipse 12, 9. Então Moisés, Paulo, João, inspirados pelo Espírito de Deus, colocam em Satanás a imagem da serpente. A serpente é o símbolo vívido do nosso adversário. Mas se o veneno da serpente destrói a humanidade, o sangue do Cordeiro purifica o homem de todo pecado. E o Cordeiro na Bíblia é mais forte do que a serpente. Por isso João diz, Mateus 3, Lucas 3, João 1: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabendo disso, eu quero dividir algumas lições com vocês. Prometo não alongar-me. Em primeiro lugar, o pecado entrou no mundo através de Satanás. Você percebe que no capítulo 1, quando Deus fala, há luz. Quando Deus fala, a separação entre luz e trevas. Quando Deus fala, a ordem. Quando Deus fala, a beleza na terra. Quando Deus fala, a capacidade de multiplicação
e geração, tanto na criação inanimada quanto na animada. Quando Deus fala, há vida. Mas quando a serpente fala no capítulo 3, há engano, há medo, há morte. Como eu já disse, a morte física foi processual, mas a morte espiritual foi instantânea. O diabo introduz o pecado no mundo. Por isso, João, na sua primeira epístola, no capítulo 3, versículo 8, diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Porque o que é pecaminoso tem a sua origem em Satanás, não em Deus. 1 João capítulo 1, João disse que Deus é luz e nele não há treva alguma. A fonte do pecado é o diabo. Então, onde houver permanência do pecado, o diabo está ali, pois ele é o seu autor. Jesus disse que o diabo peca desde o princípio. Ele é a fonte do homicídio, já se tratando de Caim. Em segundo lugar, o pecado entrou no mundo através da distorção do caráter e da palavra de Deus. Primeiro, é o diabo quem conversa com Eva, é o diabo que engana, é o diabo que oferece o fruto proibido. Segundo, o pecado entrou no mundo através da distorção da palavra. Capítulo 2, versículo 16 e 17. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Agora a serpente vem ao casal e diz: foi assim que Deus disse? Do fruto de toda árvore do jardim não comereis? Coloca uma dúvida, uma interrogação, onde Deus havia colocado uma permissão. Vem uma distorção, vem uma interrogação.